A Igreja de São Ciríaco é uma igreja medieval na atual Alemanha, localizada em Gernrode, no estado da Saxônia-Anhalt. E embora tenha sido amplamente restaurada no século XIX, hoje ainda é considerada uma das mais belas da região de Harz. A igreja passou por duas fases de construção. Na primeira, em 961, a basílica foi estabelecida com um grande transepto saliente virado para o ábside. Em 971, a igreja foi renovada, considerando a existência de modelos semelhantes de templos bizantinos. Nesta reforma, o ábside na fachada ocidental foi construído. A arte otoniana floresceu na Europa Ocidental a partir da dinastia otoniana, aproximadamente 887 até o ano 1000. Durante o período, houve um desejo de legitimar a expressão artística como herdeiros da antiga Roma cristã, como no período carolíngio. A igreja é um dos poucos edifícios religiosos sobreviventes do período otoniano. Foi construída entre 960 e 965 por Margrave Gerone. Gerone foi um dos mais importantes colaboradores do imperador Otton. A fundação da igreja foi dedicada por ele em memória de seu filho. No início, a igreja era suscetível a ser dedicada a Maria e São Pedro, mas com a chegada de relíquias de São Ciríaco em 950, ela recebeu o atual nome. A ornamentação é inspirada pela arte carolíngia, decorada com representações de plantas e animais. A fachada ocidental é do tipo maciço ocidental, ou Westwerk, com uma torre central praça ladeada por duas torres circulares com escadas. A tribuna do maciço ocidental conecta as galerias superiores dos corredores. A nave central está iluminada por janelas no alto das paredes. As laterais são divididas em grandes arcos de coluna com pilares retangulares, sobre a qual se desenvolve arquibancadas laterais, aberta para a nave por 6 grupos de arcos sobrepostos. A Igreja de São Ciríaco faz parte da arquitetura otoniana. Refere-se à arquitetura vigente na área de língua alemã, a partir do reino de Otão, o Grande, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, que incluía a época a Alemanha e norte da Itália. Este período artístico, que em parte confunde-se com a origem do estilo românico, durou entre o século X até o meados do século XI, quando surge a arquitetura românica, propriamente dita na região abrangida pelo Sacro Império. Bom, a Igreja de São Ciríaco, começada em 1959, foi uma das igrejas mais importantes daquela época, ou seja, uma igreja bem populosa por seus credores. A fachada possui um corpo ocidental flanqueado por duas torres, uma estrutura chamada Westenwerk, em alemão, derivado da época carolíngia. Atualmente possui uma apside que só foi construída na época românica, pois a igreja original possui apenas um apside, no lado leste. No interior, a nave é tripartida, com as naves laterais separadas da central por um sistema de suportes que alterna um pilar e duas colunas. Esse esquema de suporte foi muito influente na arquitetura germânica. As naves laterais também possuem galerias com arcades na parte superior, o que pode ser derivado da arquitetura bizantina ou paleocristã. Boa noite, meu nome é Rafael e eu vou falar um pouco sobre a Igreja de Saint-Étienne, localizada ao norte da França, na cidade de Caen, com início de sua construção em 1065. A Igreja de Saint-Étienne é um bom exemplo da arquitetura românica, fundada por Guilherme o Conquistador, logo após sua bem-sucedida invasão à Inglaterra. Então, Guilherme foi um conquistador que, contra a vontade da Igreja Católica, se casou com sua prima Matildes, e por arrependimento sobre o que teria sido seu casamento, doou a Igreja de Saint-Étienne para a Igreja Católica. A Igreja de Saint-Étienne, também conhecida como Abadia dos Homens, foi dedicada a Santo Estevão,
e é considerada uma das mais notáveis construções da transição do românico ao gótico. A igreja sofreu algumas alterações ao longo da história, como a adição de pináculos de estilo gótico em suas torres. O coro da igreja também foi o primeiro edifício construído após a Guerra Francesa. Boa noite, o meu nome é Leandro e eu também vou falar um pouco sobre a igreja de Saint-Étienne. O construtor traz, na constituição do seu projeto, claras referências às formas arquitetônicas empregadas na Catedral de Notre-Dame e também na Catedral de Canterbury. A edificação serviu, posteriormente, como inspiração para construções de gerações subsequentes, particularmente na Inglaterra. No início, a igreja possui uma longa nave central com duas torres ocidentais. Havia naves laterais ao lado da nave central, com cobertura de madeira, e abóbadas de nervura sustentavam as galerias acima. Entre 1115 e 1120, o telhado de madeira foi removido e o pano superior da parede da nave central foi reconstruído, incorporando nervuras que dividiam em 6 partes as abóbadas que cruzavam a nave. Essas abóbadas, cada uma correspondendo a 2 vãos da nave central, conectam os apoios principais e secundários existentes em colunas simples ou com fustes fasciculados alternados, de modo a continuar a linha das nervuras das abóbadas até o piso. Além disso, a edificação era constituída pelo nártex, transepto, deambulatório e ábside. A Catedral de Chartres teve sua construção iniciada em 1145 por Fulberto de Chartres e foi reconstruída após o incêndio de 1194. Sua reconstrução se prolongou durante 60 anos. O acrescento mais importante é a Torre Noroeste, concluída do ano de 1513 para equilibrar a composição imposta pela primeira torre, que se erguia desde 1160. Assim, a catedral tem uma área superior a 10.000 metros quadrados. Na superfície da nave, na sua esfera central, há um imenso círculo de mármore preto e branco, fixado entre as pilastras, que constitui praticamente a essência da catedral, embora seja um símbolo pagão, o famoso labirinto de pedra. Embora esse labirinto tenha somente 13 metros de extensão, seu caminho repleto de curvas atinge os 261 metros, representando a viagem dos peregrinos na direção da Terra Sagrada. A fachada da nave transversal organiza-se em torno à imagem do Novo Testamento, que narra um juízo final, enquanto que o pórtico oposto, situado no lado norte, está dedicado ao Antigo Testamento. No total, o edifício conta com mais de 150 janelas medievais com vitrais, que proporcionam um magnífico efeito luminoso ao interior do templo. Por essa quantidade de vitrais e esculturas, é chamada de a Bíblia feita de pedra.